Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o Felipe Koga, Head de Estratégia e Transformação do Grupo Bittencourt, consultoria com mais de 4 décadas de experiência no desenvolvimento, expansão e gestão de redes de negócios e franquias. E sejam bem-vindos agora ao Bittencourt Cast, o podcast que conecta você ao que há de mais novo e relevante no universo de negócios, varejos e franquias. Hoje teremos aqui um convidado muito especial, que é o Alexandre Mesquita, Sales Director da Stone, uma das franquias vencedoras do Top 25 do franchising brasileiro, premiação desenvolvida pelo Grupo Bittencourt para premiar as melhores e maiores redes de franquias que se destacam no mercado. Alexandre, muito obrigado por ter você aqui hoje conosco e seja muito bem-vindo. Obrigado você, Koga. Muito boa tarde. É um prazer conversar com o Grupo Bittencourt. Maravilha. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse um pouco aos nossos ouvintes. Nós já nos conhecemos aqui, mas gostaria que você contasse um pouquinho. Quem é o Alexandre Mesquita, contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você chegou aí a Sales Director da Stone. Eu sou nascido e crescido aqui em São Paulo, tive 2 pais maravilhosos. Os 2 são advogados, se conheceram na faculdade fazendo Direito. Eu segui o caminho da família, conheci minha esposa na faculdade de Direito também, casei com uma advogada. E logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com o mercado de capitais. Era uma época que tinha bastante IPO no Brasil, tinha várias operações estruturadas, financiamento de projeto, Project Finance. E eu comecei militando, comecei a minha carreira toda me dedicando a servir o mercado de capitais. Em 2016, um amigão meu que tinha entrado aqui na Stone, logo no comecinho da empresa, me convidou para dar uma aula sobre FDIC. Na época, a Stone ia montar seus primeiros fundos de investimento. A ideia era securitizar os nossos recebíveis. E eu fui chamado aí para bater um papo com uma turma super especial aqui da Stone em 2016. Essa aula virou uma entrevista e essa entrevista virou uma jornada de quase 9 anos, uma jornada muito apaixonante. Eu comecei no financeiro, dentro da tesouraria, ajudando a montar os fundos de investimento da companhia. Logo em 2017 eu fui convidado para ir para o comercial, onde eu consegui empreender bastante coisa na área de grandes contas. E em 2022... em março de 2022, um dos nossos sócios me chamou para conversar, falou que precisava de um advogado que soubesse fazer conta para cuidar da nossa rede de franqueados. E eu acho que isso mudou minha vida, foi disparada a coisa mais apaixonante que eu já fiz na companhia desde que eu entrei aqui. Eu não sabia nada, Koga, de franchising, definitivamente não era minha praia. E o que eu fiz foi entrar no avião, fui de Roraima até o interior do Rio Grande do Sul para bater um papo com os nossos franqueados, fazer sempre a mesma pergunta para eles, né? Como que a gente pode te servir melhor? Como que a Stone, enquanto franqueadora, consegue cuidar bem e servir bem os nossos franqueados? E a partir dessas conversas, de escutar a nossa rede de franqueados, que eu fui montando todo o plano para cuidar bem deles, coisa que resultou aí, alguns aninhos depois nesse prêmio Bittencourt. Acho que de maneira resumida, foi essa a minha trajetória até cuidar dos franqueados. Maravilha, a trajetória é fantástica. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pelo carinho. E falando um pouco da Stone, né? Assim, sei que hoje é uma das empresas mais relevantes do mercado, né? Acho que quase todos os brasileiros devem conhecê-la. E para quem ainda não conhece a sua história, né? Como é que a empresa surgiu, como é que ela chegou até aqui, né? Quais os pilares estratégicos aí da companhia? A gente tem uma história muito bonita, a gente se orgulha bastante do legado que a gente deixou no Brasil. Uma maneira de contar essa história, Koga, é separar ela em 5 grandes atos. O primeiro ato foi a gente disruptar a proposta de valor para o pequeno e médio empresário brasileiro. E aqui eu acho que dá para separar esse primeiro ato em 4 capítulos, né? O primeiro capítulo foi a gente montar o melhor time de atendimento para o varejo brasileiro. A gente queria que todo cliente que ligasse para a Stone para resolver um problema ou para interagir com a gente fosse atendido por um ser humano em no máximo 5 segundos, com tratamento super humanizado, super carinhoso, com um sorriso na voz. Inclusive isso deu origem... Aqui é um presente que eu vou te dar ao livro da nossa história, que chama 5 Segundos. Muito obrigado. Espero que você se divirta com a leitura. Muito da tua pergunta está respondida nesse livro, né? O que é a nossa história. E quando a gente tomou a decisão, Koga, de montar o atendimento em 5 segundos, isso conversava muito com o nosso DNA de querer servir o empreendedor brasileiro, né? Servir muito bem ele, levar um atendimento que ele definitivamente nunca tinha visto, né? E não tinha nesse repertório dele alguma outra empresa que conseguisse servi-lo de maneira tão carinhosa, tão bem e tão rápido. Ao mesmo tempo, né, teve um segundo capítulo dentro desse primeiro ato, que foi a gente revolucionar a logística no Brasil quando a gente fala de serviços financeiros. Antigamente, né, para uma maquininha chegar no balcão de um cliente,
dependendo do estado que você tivesse ou da cidade, cara, isso demorava semanas. E a gente comprou essa briga, comprou a missão de entregar uma maquininha em, no máximo, um dia, em algumas localidades, inclusive no mesmo dia. E para isso a gente teve que levantar bastante capital, montar um time de logística própria, uma galera de fato plugada no nosso core, 100% verticalizado, e para que a gente fosse referência no Brasil de atendimento logístico para todos os varejistas brasileiros, né? O terceiro capítulo, que acho que é o meu favorito dessa história, foi quando a gente empreendeu um canal de distribuição completamente inovador e que deixou um legado lindo no Brasil, que é o nosso canal de polos, e que depois a gente, inclusive, quis franquear esse canal, né, que é muito do motivo da gente estar aqui conversando contigo agora. Mas esse canal ele nasce de um sonho de que o nosso cliente não precisava mais ficar numa fila, numa agência bancária, para conseguir ser atendido e ser suprido em produtos e serviços financeiros. E que, ao invés dele ter que sair do balcão da loja dele para ir até a agência bancária, a gente iria até ele. A gente ia colocar a nossa barriga no balcão dele e a gente ia lá com uma turma super bacana, bem treinada, também com um sorriso na voz, também apaixonada pelo negócio, para servir ele com produtos financeiros. E a gente começou a montar escritórios no país inteiro, né? Hoje, mais de 99% do PIB brasileiro está coberto por uma força de venda local, com presença local, que todos os dias vai visitar o varejo brasileiro, todos os dias vai gastar sola de sapato na rua. Isso disruptou muito, né, a oferta que essa turma tinha. E a gente quis ser muito pioneiro e muito craque em tecnologia, né? Nosso aplicativo foi super disruptivo na época que a gente lançou, a gente dava transparência das taxas para os clientes, era super fácil de usar, tinha um monte de ferramenta e de informação útil. Então, acho que o RC, junto com a logística, RC é o relacionamento com o cliente, junto com a logística, junto com o time, com o canal de distribuição, né, com os polos, depois com as franquias, e com a nossa tecnologia, isso tudo completa esse primeiro ato da nossa história e esse legado bonito de disruptar oferta de valor, né, para o pequeno e médio varejista brasileiro. Aí o segundo ato dessa história bonita foi a gente expandir para o micro, que a gente também queria pegar o microempreendedor. E aí a gente fez uma oferta super personalizada para ele, a gente lançou a marca do Tom, e junto com esse lançamento do Tom, né, para a gente conseguir ter um preço super atrativo, né, para conseguir cuidar muito bem do microempreendedor brasileiro, a gente começou a empreender o tema de um atendimento 100% digitalizado, né? E aqui teve um monte de investimento em tecnologia para a gente conseguir ser super rápido e servir muito bem esse público imenso no Brasil, né, de microempreendedores. Um terceiro ato da nossa história, né, e talvez um dos que eu mais gosto, foi a construção do nosso banking, a construção do nosso banco com tecnologia 100% proprietária. A gente tomou, acho que uma decisão super estratégica de, com a nossa própria tecnologia, montar uma conta do zero, plugada ali no core do Banco Central, com várias funcionalidades para servir muito bem ao varejo, e que conversavam com essa nossa missão e nosso desafio de aumentar o portfólio de produtos financeiros que os clientes fossem contratar. Então não teria só a maquininha, mas ele também teria uma conta, e junto com essa conta a gente foi colocando depois produto de seguro, depois agora o produto de investimento, depois o cartão de crédito e várias outras funcionalidades dentro dessa conta que a gente se orgulha muito de ter montado do zero, né? Um quarto ato da nossa história, eu te falar que eu tenho um favorito, que eu acho que eu gosto de todos eles, né? Mas é quando a gente quis escalar a pirâmide para servir clientes cada vez maiores e que tem uma complexidade de gestão que não é trivial, né? E para isso, acho que eu quebraria em 2 capítulos, Koga. Tem um primeiro capítulo que é a aquisição da Linx. A gente pagou 6,6 bi, uma das maiores aquisições que já tiveram no Brasil, para a gente ter essa empresa de software que endereça um número gigante de dores do varejo, dores de gestão de estoque, dores para vender com omnicanalidade, e a gente queria integrar, né, e ser um grande player brasileiro que fosse integrar banking, que fosse integrar pagamentos com as soluções de software. Então acho que aqui foi uma baita de uma sacada que a gente teve. E também a gente montou um canal de especialistas, que eu sou super fã, também é um canal que eu cuido aqui na companhia como diretor de vendas, que é como que a gente consegue usar essa galera, essa rapaziada super afiada, bem formada, bem treinada, aqueles vendedores mais casca-grossa que a gente tem, assim, a nossa tropa de elite, para conseguir cuidar das dores desses clientes maiores, né, dos clientes do medium, né, desse segmento médio.
e que definitivamente, assim, né, um segmento super legal, com um monte de empreendedores fantásticos, a gente acaba interagindo como nossos clientes, e a gente montou, esse é um capítulo bonito da nossa história, né, montar o time de especialistas para servir bem essa turma. Inclusive, dentro desse time, com alguma formação legal, a gente empreendeu uma célula só para servir e atender franqueadoras. Como a gente é apaixonado pelo tema de franquias, então como é que a gente leva uma oferta legal de produtos financeiros para servir e cuidar muito bem de grandes franqueadoras, né? Inclusive, a gente fez um evento, tem uma semana aqui, até convidamos o Grupo Bittencourt para estar conosco, em que a gente traz franqueadores para interagir com franqueadores. A gente é apaixonado pelo tema de franchising e tem um time especializado em vender para o franchising, né? E o último capítulo da nossa história, né, não quero me estender muito aqui, depois você lê o livro com carinho, é a gente reempreender o tema de crédito. A gente sabe que esse é um país que precisa bastante de capital de giro, que essa é uma dor latente, né, para vários varejistas brasileiros. A gente trouxe uma galera super casca-grossa para empreender esse tema com a gente e montou um produto que não tem igual, assim, né, com várias funcionalidades que acho que ajudam bastante o varejista brasileiro na hora de ter acesso a crédito. Então, acho que, tentando traduzir uma história super bonita de 2012, na época não era tanta gente que conhecia, como você falou, né? Começou no escritório ali na Rua da Quitanda, né? no Rio de Janeiro, edifício Maragogipe, né? 199. Nossa história começou lá numa salinha super pequenininha. Hoje a gente emprega aí mais de 15 mil pessoas na empresa. A gente, enfim, tem quase 4 milhões de clientes, tem mais de 400 bis transacionados na nossa maquininha. Então, essa é uma história muito, muito bonita e que acho que teve esses 5 grandes atos. Maravilha. Vocês, de fato, vejam que desenvolveram um verdadeiro ecossistema de soluções, né, para o varejo brasileiro, né, do pequeno ao grande, soluções verticalizadas, horizontalizadas, né, com as aquisições, com todos esses desenvolvimentos que foram realizados. Isso, nessa linha, né, queria perguntar agora um pouco sobre o projeto de franquias, né? A gente sabe a importância que o projeto de franquias teve ali para a expansão da marca, inclusive, né, temos o prazer de, né, dizer que participamos desse processo junto com vocês, né, durante alguns anos atrás. E eu gostaria de perguntar, né, que você pudesse contar um pouco para os nossos ouvintes também sobre como é que foi esse processo, né, qual a razão da escolha, por exemplo, do franchising para a expansão, e como também vocês tomaram esse cuidado, né, de ao mesmo tempo, né, equilibrar uma estratégia de expansão nova e ao mesmo tempo manter a essência da marca, agora com terceiros, né, franqueados se juntando ao negócio. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer publicamente ao Grupo Bittencourt, que foi um parceiraço nosso, assim, foi de mão dadas com a gente para construir do zero esse projeto de ter a Stone Franquias e da gente conseguir franquear o nosso método e dividir o nosso sonho com vários outros empreendedores ao longo do Brasil. Quando a gente pensou em franquear o método, acho que dá para tentar resumir um pouco dos motivos, né? Como você perguntou, Koga, em 3 principais motivos, né? Primeiro, a gente queria ter um modelo econômico que fizesse muito sentido para a gente estar presente nas regiões mais remotas do Brasil. Então, a gente queria ter um time próprio, queria ter gente de polo verde na rua para pintar esse Brasilzão todo de verde. E o modelo econômico mais factível que a gente encontrou foi o modelo de franquias. Então, isso fazia muito sentido financeiro para a gente ter essa alternativa, ter esse tipo de contrato com o nosso time, para a gente conseguir ter presença nas regiões mais remotas do Brasil. Um segundo motivo para a gente é super relevante é que a gente tem uma crença, né? Acho que mais uma crença, a gente tem uma tese estratégica de vendas relacionais. A gente gosta de se relacionar com a nossa clientela, a gente gosta de se relacionar muito bem com a nossa praça. E a gente viu que escolher uma pessoa, né, escolher um franqueado que estaria vocacionado a cuidar daquela comunidade, cujo plano de vida dele, né, seria de fato estar imerso no varejo daquele local e conseguir respirar, né, o varejo daquela cidade, fazia muito sentido para a gente. Então, ao invés de você ter uma trilha, um plano de carreira em que você vai servindo empreendedores de várias localidades, a gente queria ter um tipo de distribuição, queria ter um canal que, de fato, o parceiro que a gente escolhesse para aquela região fosse acordar, dormir, pensar, viver a vida dele para ser uma referência naquela comunidade, né? Para, de fato, ter um relacionamento muito forte com os tomadores de decisão, para ter um relacionamento muito forte com todos os empreendedores que estão ali naquela localidade. Isso conversa muito com franquia, né? Escolher um bom franqueado, ter um bom sócio-operador que vai ficar ali na ponta, gastando a vida dele em servir aquela região. E que, diferente talvez do modelo próprio, em que as pessoas fossem fazendo uma trilha de crescimento, trabalhando em vários estados, em várias cidades,
Não, aqui é um modelo que a vocação da pessoa é cuidar daquela praça. E acho que tem um terceiro elemento também que fez a gente caminhar para o negócio de franquias, que o nosso modelo de distribuição, né, a atividade que a gente exige da nossa força de vendas, ela é muito demandante, seja fisicamente, seja também mentalmente. Né? Assim, não é uma tarefa fácil você acordar todos os dias, preparar a matinal, gastar sola de sapato, ir para a rua, falar com o varejista. Né? Então, ela é uma tarefa que ela demanda uma série de comportamentos muito típicos, muito característicos. Né? E quando você franqueia o teu método, é muito fácil a pessoa incorporar esse espírito de dono que a gente exige tanto da nossa operação. Quando você tem um franqueado na ponta, né, quando essa pessoa passa a ser esse embaixador, ter esse porte-estandarte da Stone na ponta, ela de fato se comporta como dono, ela incorpora muito da cultura que a gente acredita que é a cultura que vai fazer a gente vencer nesse jogo tão difícil, né, que é perseverar e ser vitorioso na indústria financeira. Então, acho que o modelo de franquias ele permite essas três coisas para a gente, Cobra. Primeiro, um modelo econômico que faz muito sentido para estar presente nos cantos mais remotos do país. Segundo, né, você ter esse modelo no qual a pessoa respira aquela comunidade, né, ela passa a ter um zelo muito grande no dia a dia, nos finais de semana, a todo momento, em estar próximo de todos aqueles grandes empresários da cidade. E terceiro, acho que é um tipo de combinado, né? É um modelo de negócio que conversa muito com os comportamentos e com a cultura que a gente espera. E acho que para montar essa máquina toda, a gente teve que ser muito diligente na parte de treinamento da turma, a gente teve que ser muito diligente, muito criterioso na nossa expansão, em como que a gente escolhe um franqueado que vai ser o sócio operador de uma praça. A gente também teve que ser bastante diligente com o nosso método, com a nossa auditoria, em como que a gente comunica o método e como que a gente garante que ele está sendo implementado na rua, com todo um time relacional para fazer o acompanhamento dos ritos, das rotinas e para incutir nessa nossa tropa, essa nossa cultura. E também acho que ser muito craque em dar suporte aos franqueados. Né? Então a gente teve que montar uma orquestra que, quando você vê treinamento, trabalhando em sintonia com o time de relacionamento, trabalhando em sintonia com o time de auditoria e excelência operacional, trabalhando em sintonia com o time de suporte, acho que isso tudo são os pilares que acabam sustentando esse canal de vendas dar super certo. Né? Fantástico. Isso que você falou é super relevante para a gente também quando a gente pensa, né? A gente olha os estudiosos, né, também internacionais, né? A gente gosta muito, por exemplo, do Greg Nathan, que é um australiano, né, que fala, no final, franchise é um negócio de relacionamento. Eu acho que é o que você falou, né, sobre, olha, o franqueado com o perfil que veste a camisa, né, vai lá expandindo o negócio, né, com certeza é um dos pilares ali do franqueado, o bom franqueado na boa franquia, né. Afinal, dizem que quem vende franquia é franqueado feliz, né, que vai lá divulgar, que vai falar para os amigos que é um franqueado de sucesso. E nesse relacionamento, né, franqueado e franqueadora, a gente sabe que, claro, vocês devem ensinar muito para os seus franqueados, né, com toda a expertise que vocês têm aqui de franqueadora e de Stone. Mas também é normal que o franqueado acabe ensinando algumas coisas para vocês, o que vocês têm alguns aprendizados, né, vindo da rede de franquias. Você conseguiria compartilhar aqui conosco alguns dos principais aprendizados que vocês tiveram durante esses anos já de expansão? A gente aprende todos os dias com nossos franqueados, são aprendizados sobre ferramentas, são aprendizados que a gente tem sobre o nosso produto, são aprendizados que a gente tem sobre como que a concorrência está atuando nas praças, são aprendizados que a gente tem sobre como se relacionar de maneira criativa. Tem sempre algum franqueado que traz alguma ideia boa para a gente de como que a gente pode ter mais presença local, estar mais presente no dia a dia ali do nosso varejo. Então, sempre que a gente para ouvir um franqueado, vê uma série de aprendizados muito legais. A gente já mudou ferramenta dentro de casa, ouvindo o feedback dos franqueados. A gente já mudou a nossa forma de treinar eles, ouvindo também os feedbacks sobre o que era um modelo mais pedagógico, mais eficaz, para a gente conseguir compartilhar todo o nosso conhecimento. A gente já teve uma série de iniciativas de marketing e de patrocínio de eventos regionais que são fruto desse conhecimento muito, muito próprio, muito peculiar de quem está vivendo a realidade daquela comunidade, daquela cidade. Então, a gente está sempre preocupado em escutá-los, né? Acho que vale a pena compartilhar com a turma, né? O que a gente faz para escutar os nossos franqueados. Acho que eu tentaria traduzir em 4 grandes conhecimentos, né? O primeiro deles, a gente montou um conselho de franquias, né? É um conselho que hoje ele se reúne mensalmente. Então, todos os meses a gente senta com franqueados que são eleitos pela própria rede de franquias e a gente pede conselho para eles dos mais diversos assuntos, né? Como que a gente poderia se relacionar melhor, como que a gente tem que melhorar os nossos produtos, como que a gente tem que melhorar
a nossa oferta, como que a gente tem que ser mais atencioso e mais caprichado nos treinamentos. Então, esse conselho, eu acho que ele é super protagonista no trabalho de se comunicar e de interagir com a rede. Uma segunda coisa que a gente faz muito bem, assim, acho que para ouvir a turma, a gente tem uma ferramenta de comunicação com os franqueados, a gente construiu aquela plataforma do Yungas, e a gente criou ali uma aba só de feedbacks, em que eles podem trazer feedback dos mais variados assuntos. E a gente tem uma periodicidade de sempre ler, anotar, compartilhar e encaixar isso nos planos anuais ali que a gente vai conduzindo, que a gente vai fazendo com eles. Tem uma terceira coisa que eu gosto sempre de falar para a turma. A nossa comunicação e ouvir o franqueado tem que estar presente em todos os ritos e todas as rotinas que a gente tem com eles. Tem uma que eu particularmente sou fã, que é o bate-papo. A gente tem um bate-papo mensal com toda a rede, microfone aberto, vem pergunta de tudo que você pode imaginar, vem crítica, vem reclamação, mas é um momento muito transparente, né? Um dos nossos pilares, né, é o que a gente chama de no bullshit. A gente deve ter sido a primeira empresa americana com capital aberto a escrever a palavra bullshit num formulário ali de referência, né, no F1. Mas a gente tem uma cultura de ser muito transparente, ter um bate-papo super transparente com a galera, em que a gente consegue trocar bastante. E acho que isso sempre vai permeando as reuniões que a gente tem com a galera, né? Então, por exemplo, em alguns momentos a gente já preferiu fazer a reunião do conselho quinzenal, por entender que a gente tinha que ter mais cadência e mais constância assim, na hora de ter essa conversa, né? E acho que um último aprendizado muito bom, trimestralmente, Koga, a gente manda uma pesquisa para toda a rede de franqueados, manda um CSAT, até um pouquinho extenso, mas perguntando, sim, acho que um repertório de N assuntos, que a gente queria ouvir a opinião dos franqueados e trazer isso para dentro de casa. Inclusive a métrica de avaliação interna nossa, das áreas internas que servem a rede de franquias, essa avaliação que os próprios franqueados acabam fazendo da rede. Então, acho que tem essa delicadeza, tem esse cuidado da gente sempre escutá-los bastante. Fantástico. E como é que vocês fazem esse processo, né? Porque, claro, devem haver inúmeras ideias de franqueados, né? Algumas boas, algumas médias, algumas talvez não tão ideais, né? Como é que vocês fazem hoje para equilibrar na Estônia, né, essa necessidade por padronização, né, por ter um modelo padronizado para o Brasil inteiro e afora, e, ao mesmo tempo, né, manter um modelo dinâmico, né, frente às questões regulatórias, frente às questões de dinâmicas naturais do mercado que vocês vivenciam todos os dias? Perfeito. Acho que a primeira coisa aqui é ter bastante maturidade, ter clareza de que Roma não foi construída em um dia e que isso demanda uma capacidade da liderança do canal de franquias saber priorizar aquilo que é super relevante. A gente tem um marco anual para a gente que é muito importante, que é o planejamento estratégico do ano. Então, uma vez por ano, a gente mapeia todas as dores que tem no canal e, dados os objetivos que a gente tem para o ano subsequente, quais são aquelas que a gente quer priorizar e que a gente quer atacar e como que esse plano ele vai ser executado ao longo de cada um dos meses. Então, acho que isso tudo, Koga, passa por você ter um bom plano anual, né? Se você não tem um bom plano anual, você acaba virando um bombeiro, acaba só apagando incêndio ao longo do ano. A gente tem, acho que felizmente, essa boa prática de ser muito fiel ao plano anual que a gente tem e comunicando isso para os franqueados. Quando eventualmente tem algum incêndio, tem algum tema novo, tem alguma novidade regulatória, alguma coisa de tecnologia que não foi prevista inicialmente no ano e que a gente não tem ali uma data para endereçar, a gente senta. Isso acontece sempre no ritual trimestral, recalibra as nossas prioridades, vê se tem algum outro tema ou não, e avança, cai para dentro do assunto para conseguir endereçar esse tema, né? Mas acho que aqui talvez o toque de mestre é o líder saber priorizar o que é relevante, né? Isso é uma coisa que você tem que esperar da liderança, né? Saber tomar decisões e saber priorizar aquilo que é relevante daquilo que não é relevante, né? A gente brinca que, enfim, a gente está construindo Roma, né? Não foi construído em um dia, é um trabalho árduo, acho que é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. Então, a gente tem muita serenidade, assim, muita calma na hora de priorizar os assuntos e saber que entregando uma coisinha de cada vez, depois se olhar para trás de 2, 3 aninhos, vai ter um legado aí super bonito e super frutuoso. Então, acho que de maneira pragmática é isso, tendo um bom plano do ano, aproveitando para recalibrar e encaixando isso ao longo do nosso planejamento, sempre comunicando para a galera, falando, olha, turma, entendi que tem essa dor, não vamos endereçar isso agora, isso aqui vai ficar para o último trio, isso aqui vai ficar para o plano do ano que vem, nesse ano a gente vai ter esses grandes objetivos que a gente já tinha se planejado. Acho que a rede costuma reagir super bem, assim, porque sabe que não é um barco à deriva, né? É um barco que tem o norte muito claro e sabe para onde que a gente precisa ir.
Fantástico. Eu imagino que vocês coletem, né, com o número de franqueados que vocês têm, número de operações, muitos dados, né, tem acesso a muitas informações ali do mercado e performance de franqueados. Consegue compartilhar hoje conosco algumas ações que vocês realizam, se como vocês usam dados para melhorar a performance da rede, se vocês têm Legal. alguma área de ou frente de inteligência, né, que utiliza esses dados, está sempre pensando nessas inovações e novas ações a serem tomadas? É curiosa a pergunta porque dados e tecnologia vão permear todas as áreas da companhia. Assim, é uma boa paranoia que a gente tem aqui dentro de casa, né? Eu acho que de maneira estruturada, eu vejo a tecnologia e os dados serem utilizados em 3 grandes frentes de batalha. Uma primeira frente que é a tecnologia para a gente conseguir conquistar e encantar os nossos clientes. Uma segunda que é a tecnologia para a gente conseguir gerir muito bem os indicadores operacionais que a gente tem dentro de casa. E uma terceira frente que é a tecnologia para conseguir resolver os nossos problemas e sanar as dúvidas internas da operação. Hoje os franqueados, eles vão ter isso no DNA, vão ter isso no dia a dia deles. Então, todo aplicativo que eles usam, né, para conseguir ir para a rua, servir os clientes, conquistar, trazer novos clientes para dentro de casa e encantar essa turma, né? Provavelmente o que você tem de best in class, de aplicativo de gestão de força de vendas. Inclusive, teve Investors Day, a gente recebeu os investidores lá em Nova York, e a gente deu bastante disclosure para a turma de como que funciona essa nossa tecnologia para suportar todo o nosso canal de distribuição. A parte de gestão é algo que a gente investe muito, né? Ou seja, se pegar todo ano, a gente faz parte do planejamento do ano, a gente calibrar, trazer algum dado adicional, trazer alguma ferramenta nova que otimiza o tempo da nossa rapaziada, né? Eles conseguirem ter clareza do que está acontecendo na operação. Lembrando, né, que as ferramentas de tecnologia, muitas vezes, elas acabam apontando sintomas, e a gente ainda tem muito dessa delicadeza de tentar ajudar o nosso franqueado a interpretar o que é a causa raiz daquele número estar performando de determinada maneira. Então, aqui tem um pouco desse input humano também dentro da tecnologia. E a parte de sanar a dúvida e resolver problema é onde talvez a gente mais nada de braçada nisso, né? Tem muita coisa de inteligência artificial para a gente conseguir dar respostas rápidas para os franqueados quando eles têm alguma dúvida sobre o nosso produto. A gente já embedou, né, a nossa AI aí dentro do software que eles usam para pesquisar, ter alguma dúvida sobre um produto nosso em especial. Acho que a tecnologia vai estar permeando essas 3 frentes de batalha no dia a dia do franqueado. Fantástico. E falando um pouco, então, um tema que eu entendo que também é a questão cultural do franqueado, né? E eu sei que a cultura deles é uma cultura super forte, né? Vocês são bem conhecidos no mercado nesse tema. O que vocês fazem, ou como vocês fazem, né, para garantir que de norte a sul do Brasil o nosso franqueado vai, como você falou, vestir a camisa. Claro, tem um processo que é de seleção do franqueado, né, selecionar um bom franqueado com bom perfil, treinamento que vocês aplicam, mas como é que vocês fazem essa manutenção para fora? A gente tem certeza que a cultura da Stone está viva em qualquer ponto ali de venda do franqueado. Esse é um dos meus temas favoritos, assim, né? Eu sou um grande entusiasta da nossa cultura. Acho que a primeira coisa, Koga, é o nosso exemplo, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, cabe a todos os líderes do canal de franquias, né, todos os líderes da companhia, eles serem exemplo vivo daqueles comportamentos que a gente acredita que, de fato, vão levar a gente a servir melhor os clientes e cuidar melhor das nossas pessoas. Não adianta nada a gente ter uma cultura super bonita se a gente não viver muito bem isso na prática. Então, eu posso estar com algum nível de tranquilidade, assim, de peito cheio, que quando os franqueados interagem com qualquer pessoa da franqueadora, eles acabam ali vendo grandes porta-estandartes da nossa cultura mesmo. No falar, no agir, nas decisões que são tomadas, na maneira como a gente está ali com skin in the game, na maneira como a gente está, de fato, se entregando muito por esse negócio. E eu acho que isso aqui é um pouco de cascatear a liderança abaixo. Repito essa frase, parece frase de vó, né? Mas acho que de verdade coga ninguém daquilo que não tem. Então, o nosso time tem que transpirar muito isso, e eu acho que isso, sem sombra de dúvida, acaba, em toda a interação que a gente tem com os franqueados, acaba transbordando um pouco desse amor que a gente tem pela companhia, acaba transbordando também esses comportamentos que a gente tanto defende. Uma segunda coisa, a gente promove muitos eventos regionais, em que o franqueado consegue levar o time dele, levar os vendedores dele, a força dele de vendas, para beberem um pouco da nossa cultura. E nesse evento regional, a gente vive muito daquilo que esse nosso jeitão Stone de ser. A gente sempre tem pauta sobre a nossa cultura, a gente sempre coloca um cliente no holofote, né, para a gente ouvir os nossos clientes e estar interagindo com eles. Então são momentos que funcionam quase como retiros, assim, né, que a operação se retira
vai para um auditório, vai para um hotel, passa alguns dias ali bebendo da nossa cultura. Acho que isso acaba rendendo bons frutos ali na operação, né? Uma terceira coisa que a gente faz é caprichar muito no dia a dia, não tem muito mistério, assim, né? É ter muito zelo nas matinais, nos bate-papos, nos calls quinzenais que a gente tem com a rede, para que sempre seja o momento da gente tangenciar os pontos da nossa cultura e que a gente possa, de fato, ali ter a oportunidade de cascatear aquilo que a gente acredita. E uma quarta coisa que eu falaria, né? O tema de cultura, ele também passa por a gente trazer para o nosso ecossistema, trazer para a nossa rede de franquias, alguém que vai ter esse jeitão da Estônia, né? O perfil do franqueado ele é muito diverso, assim, né? A gente tem franqueados de todos os tipos, de todos os jeitos, assim, no Brasil, né? São mais de 3 mil municípios do Brasil que são cobertos, atendidos por franqueados, né? Mas a gente tem que ser muito criterioso, né, nessa escolha, né? A gente brinca aqui dentro de casa, tem esse jargão, que ser um franqueado Sony não é para qualquer um, assim, né? A missão ela é árdua mesmo, né? E o que a gente exige do franqueado, ele não vai ficar, esperando de maneira passiva os clientes quererem ser servidos e cuidados pela Estônia, né? É um trabalho muito ativo, um trabalho muito servil, né? De você ir para a rua, de você... Imagina os franqueados estão lá no Piauí, em Luiz Correia, né? Quando fazer rota 42 graus, até a turma lá do sul, agora tá um frio danado, né? Você vai lá em Santiago, né? O Rodrigão, que é um baita franqueado nosso, essa turma tem um trabalho que ele assim, ele fisicamente ele é muito demandante, né? Mentalmente ele também é muito demandante, né? Não é um trabalho fácil. Então, a gente tenta ser bastante criterioso em trazer uma pessoa que vai se realizar servindo as outras. Acho que isso aqui é o grande... acho a grande sacada, né? A gente montou um processo seletivo, Cobra, tem 14 etapas, é super difícil. Assim, então, um nível de candidato vaga mais difícil que muito vestibular bom aí do Brasil. Mas a gente tem muito essa delicadeza na hora de escolher o nosso operador, né? A gente brinca que assim, errar na escolha de um franqueado é muito, muito, muito caro. Então a gente tenta ser muito, muito criterioso, muito seletivo para trazer uma pessoa para o nosso barco, né? E acho que isso tudo também ajuda a você preservar a cultura. Mesmo expandindo rápido, a gente, talvez aqui a mensagem que eu quero passar é que a gente teve um método para conseguir atrair essas pessoas que têm esse jeitão da história. Legal. Ou seja, bom franqueado bem selecionado, uma cultura do lado de vocês, né, que é um espelho, que é um porta-estandarte para os franqueados, né, esse acompanhamento que vocês fazem, né, mensais, quinzenais, né, super periódicos, isso reflete ali na ponta em ter franqueados que de fato vestem a camisa, de fato é uma Stone nesses 3 mil municípios, né, 3 mil mais municípios. Perfeito. Ótimo. E falando um pouco sobre um tema que também é super... Inclusive, agradeço o livro, de verdade. Vou fazer questão de ler já saindo daqui. É apaixonante. Que é, de fato, uma grande proposta de valor de vocês, né? A questão dos 5 segundos ali de atendimento. Queria perguntar sobre esse tema, né? Primeiro, você contou um pouquinho, mas pudesse contar um pouco mais sobre assim, o que foi necessário, eventualmente, de estrutura, né, para que isso acontecesse. E no franchising, como é que isso se reflete no atendimento ao franqueado, né? Se isso tem esse reflexo também ali, quando a gente fala de franchising, essa proposta de valor tão forte de vocês, que é a questão dos 5 segundos de atendimento. Sem dúvida. Acho que é difícil apontar uma única receita de bolo para a gente ter montado uma coisa tão boa, assim, né, que gera tanto valor. Acho que tiveram alguns ingredientes assim, que a gente teve que colocar para conseguir dar esse suporte extraordinário para os nossos clientes em 5 segundos, né? Primeira coisa que eu destacaria, Koga, é que tem muita tecnologia por trás disso, né? Uma tecnologia preditiva fantástica, que a gente quis se antecipar ao problema dos clientes, de maneira que quando o cliente liga para a gente consegue identificar que ele é um cliente nosso e já consegue mapear de antemão quais são os potenciais problemas que ele pode estar enfrentando. Isso tudo se soma a um outro ingrediente, que é você empoderar muito a ponta. Então, ter um time que, de fato, ali no telefone, ali na ligação, está devidamente empoderado e tem autonomia para resolver uma série de coisas. Não precisa ficar transferindo para 17 pessoas dentro de casa para resolver o problema de um cliente nosso. E essa tecnologia que a gente tem, né, que demorou anos para a gente conseguir edificar, junto, né, com esse empoderamento da ponta, isso se soma, acho que é uma liderança muito brilhante, muito forte, assim, que acho que talvez uma das áreas que mais foram bons líderes da companhia é na área do nosso RC, né, desse time de relacionamento com o cliente, né. O Nuti, a Thaís Malatesta são sócios incríveis, assim,
que imprime um método de gestão muito bacana na turma e que consegue levar essa mescla de sorriso no rosto na hora de falar com o cliente, com pragmatismo e velocidade para resolver os problemas e conseguir não deixar os nossos clientes esperando muito tempo na linha, né? Se cada chamada nossa demorasse 1 hora para resolver o problema, a gente teria uma fila gigantesca, né? Então, acho que aqui tem um elemento muito humano também, né, das nossas lideranças para conseguir resolver essas dores dos nossos clientes, né? E acho que tem uma quarta coisa também que eu adicionaria aqui, Koga, que é você ter bastante investimento em tecnologia em outros canais de atendimento para a gente conseguir dar vazão a essa demanda, né? Ou seja, são 4 milhões de clientes que a gente atende hoje, chegam dos mais variados problemas, e a gente conta com muita tecnologia para suportar a operação no momento de entender o que está acontecendo, qual que é o problema. Então, no fundo, essa combinação seres humanos com tecnologia, assim, que acho que é a especialidade da casa, né? Desde essa tecnologia preditiva, para quando o cliente ligar, a gente já se antecipar o problema dele, que acho que é extraordinário, até a gente ter pessoas super bem treinadas e completamente apaixonadas, com uma cultura super forte na hora de resolver e devidamente empoderados com as decisões que a gente precisa, e também que tem muita ferramenta, né, para de maneira rápida e ágil conseguir entender o que está acontecendo e dar o direcionamento correto para o nosso cliente. Fantástico. E queria explorar um pouquinho também, assim, a gente sabe que a Estônia tem uma série de iniciativas, né, sociais, né, de empoderamento, né, desde atendimento, né, áreas periféricas, né, até apoio de lideranças femininas, né, empreendimentos com lideranças femininas. Queria fazer uma provocação e perguntar, assim, em qual momento, né, como é que isso da Estônia deixa de ser apenas uma ação ali, né, de representação social, né, mais para divulgação, e se torna de fato uma essência do negócio, né, se torna de fato ali um pilar estratégico do negócio. Perfeito, Koga. Quando a gente vai passear aqui pelo nosso escritório, você vai ver que todas as salas têm escrito a nossa missão, que é servir o empreendedor brasileiro para transformar os seus sonhos em resultado. Quando eu vejo a iniciativa social que a gente tem, ela conversa 1000% com essa missão que a gente tem, né, de servir o empreendedor brasileiro para transformar os sonhos dele em resultado. Eu sou muito entusiasta, né, eu sou muito fã dessa palavra servir. Eu acho que é bonito e me dá gosto trabalhar numa empresa cuja a missão começa com a palavra servir. Acho que servir é um binômio, né, Cláudio? As coisas servem nas medidas em que elas são úteis, em que elas têm uma utilidade. Então, você vê que você de fato está conseguindo ser prestativo, está conseguindo ajudar as outras pessoas a empreenderem, a realizarem seus sonhos. Então, a Stone tem essa vocação de levar ferramenta, de levar solução, de levar produto que ajuda as outras pessoas, são úteis às outras pessoas. Mas a palavra servir também implica que tem uma pessoa que é mais importante do que o servo, né? Ou seja, é um verbo de saída, né? É um verbo que diz que o cliente que está sendo servido é mais importante do que a gente. E que, no fato, essa mentalidade, acho que ela permeia todas as decisões que a gente tem. Desde investir nessas empreitadas sociais, como a gente tem, até o time de tecnologia pensando nos produtos, até o time de atendimento ao cliente se predispondo a cuidar de alguém em no máximo 5 segundos. Então, acho que essa vocação, né, que a gente tem de servir acaba permeando tudo que a gente faz aqui dentro da Stone, né? O que a gente é craque, assim, a especialidade da casa é levar ferramenta, é levar instrumento para as pessoas empreenderem. E ao empreenderem, que elas realizem seus sonhos. Então, quando eu vejo tudo que a gente já fez de bonito, né, o Instituto Stone que a gente tem, o programa do Renda Extra, o próprio canal de franquias, né, o Instituto Alfa Lumen, isso tudo é muito bonito porque, no fundo, a gente está levando ferramenta, a gente está levando instrumento, né? Não sei se tem um instrumento mais bonito do que educação, né? E quando a gente leva isso para as pessoas, a gente permite que elas consigam transformar os sonhos delas em resultado, né? Então, no fundo, essa nossa missão, eu acho que ela acaba permeando todas as decisões que a gente toma. Bacana. E falando justamente em educação, né, a gente sabe, vocês também inauguraram recentemente, né, Stone Lab lá na PUC-Rio, que também, né, se torna ali um novo hub, um novo ecossistema, né, de inovações, né, novas ideias e propostas. Queria também perguntar como é que uma iniciativa aí como essa se conecta na estratégia da empresa, né, e fomenta novas inovações ali para o modelo como um todo e também, claro, para os franqueados, né, da rede. Essa iniciativa é uma das coisas mais bonitas que a gente fez, Koga. Eu acho que ela conversa muito com esse sonho que a gente tinha de, através da tecnologia, conseguir mudar a vida
de toda pessoa que acorda cedo de manhã, vai tocar o teu negócio, vai seguir essa jornada difícil que é empreender no Brasil, né? Essa parceria com a PUC ela é muito estratégica, porque no fundo ela vai trazer um monte de inovação em tecnologia que vai permitir a gente conseguir servir melhor os nossos clientes, ou seja, trazer uma série de coisas para dentro de casa que vão otimizar e deixar mais eficaz a interação da Stone com os clientes, mas que também vão conseguir deixar mais eficaz a relação que a força de venda e as pessoas dentro da companhia têm para conseguir resolver o problema e sanar dúvida, né? A gente usa muita tecnologia não só para melhorar o dia a dia do cliente, mas como também para ser uma empresa mais eficaz, para ser uma empresa mais rápida, para ser uma empresa que consegue dar um suporte muito mais escalável e muito mais efetivo para todo mundo, né? Eu tenho certeza que precisa fazer uma aposta que desse berço aí vai ter muita cria boa, assim, né? A gente vai ter muitos filhos aí, muitos frutos bons dessa iniciativa, que acho que vão acabar melhorando a tecnologia não só em termos de produto na ponta, né, para o cliente, mas também coisas que vão deixar mais eficaz a nossa análise de dados, a nossa resolução de problemas, o nosso debriefing de coisas dentro de casa, que acho que isso tudo vai ganhar bastante. Maravilha. E ano passado, né, vocês foram premiados, né, pelo Top 25 do Franchising Brasileiro, né, que é um prêmio aqui organizado, né, realizado aqui pelo Grupo Bittencourt. Queria perguntar um pouquinho como é que foi a recepção desse prêmio por vocês, né, os sentimentos, percepção dos franqueados, né, dos colaboradores. Como é que foi um pouco esse processo? Sabe que o meu poeta favorito, né, o Fernando Pessoa, ele está enterrado com uma lápide super bonita, né? É curioso pensar um cara que escreveu tantas frases bonitas, qual que é a frase que ele escolheu para estar na lápide dele, né? Ele escolheu aquela: quem quer ser grande, ser inteiro, põe tudo que és no mínimo que fazes, né? Para a gente ser conhecido pelo Grupo Bittencourt é uma honra, Cobra, imensa. A gente sabe que o Grupo Bittencourt respira o franchising, está por inteiro nisso, assim, né? O legado do Grupo Bittencourt para o franchising brasileiro é um negócio imenso, né? Nessas 4 décadas, quantas franqueadoras não conseguiram ajudar esse país, né, com geração de empregos, levando um produto mais bacana para a ponta, né? Então, para a gente ser reconhecido por alguém que vive esse negócio por inteiro, é uma honra muito, muito grande. Então, a gente fica super agradecido. E do nosso lado aqui, né, desse lado da mesa, tem um monte de gente que gasta a vida mesmo, do momento que acorda ao momento que vai dormir, para cuidar muito bem do canal de franquias. Então é bonito ver uma entidade, uma instituição tão forte, que respira a indústria de franquias, interagindo com um time que também vive e respira para servir bem os franqueados, e essa turma conseguindo olhar para o nosso negócio e admirar, para a gente é motivo assim, de muito orgulho mesmo, né? Esse é um trabalho, né? Tô até aqui o prêmio na nossa frente, né? Acho que é um trabalho em equipe. A gente brinca aqui na companhia que quem quer rápido vai sozinho, quem quer longe vai junto, né? Vai de time. E tem um time fantástico, tem um time de pessoas. Adoraria poder trazer cada uma das 60 pessoas desse time, que cuidam dos nossos mais de 300 franqueados, para você conhecer, para você interagir com eles, ver como que o olhinho deles brilha, né? Quando eles vivem esse negócio, esse sonho, né? De cuidar muito bem das nossas franquias. Então, quando a gente é premiado, assim, no fundo, acho que faz a gente lembrar de cada pequeno passo que a gente deu, né, para conseguir cuidar muito bem dessa rede. E lembrar que, no fundo, a gente não trabalha pelo prêmio em si, né? A gente trabalha para servir muito bem os nossos franqueados. Eu acho que eles devem estar... Acho não, né? Tenho certeza que eles estão super felizes e honrados com esse prêmio. Como essa turma aqui que gasta a vida para cuidar dos franqueados também está super feliz, está super honrada. Obrigado de verdade aí, mais uma vez pelo reconhecimento que o Grupo Bittencourt deu para a gente, que é assim, a maior autoridade que tem nessa indústria. Para a gente, de verdade, significa muito ser reconhecido por vocês. A gente sabe que vocês vivem isso aqui por inteiro, né? Da cabeça aos pés do franchising, assim como esse time também vive da cabeça aos pés preocupado com os nossos franqueados. Muito obrigado, agradeço também pelo reconhecimento. Nós, assim como vocês também, nosso objetivo lá na Empresa Clara é sempre o servir, né? Nós servimos, né, o mercado, o franchising, os nossos clientes, né, como vocês, então para nós também é uma honra também poder ter vocês aí como parceiros, né, e reconhecidos aí pelo nosso prêmio, né? Muito obrigado. Agradeço.
E, avançando num outro tema, a natureza da franqueadora ela é dinâmica, a gente sabe, né? Assim, as equipes têm sempre inovações, redesenhos, né? E a gente sabe que vocês fizeram algumas mudanças na estrutura organizacional da franqueadora da Stone durante os últimos tempos, né? Buscando ali uma maior, talvez, engajamento, né? Uma maior eficiência da empresa, né? Você poderia contar um pouquinho sobre esse processo para a gente, assim, o que mudou e como é que vocês estão medindo esse impacto hoje para gerar mais valor na ponta ali para os franqueados e para os consumidores finais? Sem dúvida. Esse foi um tema que a gente, Código, gastou bastante tempo debruçado nele. A gente queria entender qual que era a melhor forma da gente servir o nosso franqueado para que o nosso franqueado conseguisse servir muito bem os nossos clientes. Então a pergunta que a gente tinha que responder é essa, né? Como que eu me organizo bem dentro de casa para conseguir servir muito bem o meu franqueado e dar para ele todo o suporte, todo o ferramental para ele servir muito bem o nosso cliente, né? E a partir daí a gente começou a listar aquelas batalhas que para a gente não poderia perder. Se a gente perdesse essa batalha, a gente definitivamente estava fora do jogo e não conseguiria cuidar muito bem dessa turma. A primeira batalha que a gente viu era uma batalha de treinamento. O nosso negócio, ele conta muito com o ser humano. A Stone, ela cresceu muito ancorada nesse fator antropológico, né? Então, eu preciso garantir que o cara que está vestindo a nossa polo verde, que está ali olhando olho no olho do cliente, ele está muito bem treinado, está muito bem encaixado, está ciente do que ele está falando e consegue transbordar o que quer ser Stone para a nossa turma. Então aqui a gente começou a olhar com muito carinho para esse tema, então a gente destacou o número de pessoas do time para empreenderem muito bem essa parte de treinamentos. E aqui é uma galera paranoica com isso, em lançar programa, quais são os melhores indicadores, qual é o treinamento que muda mais o ponteiro, qual aquele treinamento tem maior adesão, menor adesão e por quê, como que você mede a absorção de conteúdo. Então tem uma turma que respira 24 horas por dia em como que eu treino muito bem uma força de venda franqueada. Depois a gente destacou uma outra tese que, além de eu treinar muito bem essa turma, né, no que eu vou treiná-los? Então eu preciso ter um time muito craque de método e excelência operacional. Qual que é a melhor maneira de você conduzir uma reunião, qual que é a melhor maneira de você apresentar o produto, qual que é a melhor maneira de você conduzir as rotinas, qual que é a melhor maneira que você tem para conseguir avaliar se a operação está performando da maneira correta ou não. Então a gente destacou uma galera do time para também ser paranoica e obsessiva com esse tema de método operacional, né? E que conversa com o franqueado e que tem uma cabeça de inovação para quais são aqueles métodos novos que podem disruptar, né? Eu sempre brinco para eles contando que isso está no livro do Starbucks, né? Que foi um franqueado rebelde que fez o Frappuccino e hoje é um produto que é quase 1/4 das vendas do Starbucks no mundo inteiro vem desse franqueado, né? Que foi pioneiro e que criou esse produto. Então, para sempre ter um ouvido muito atento para o que de inovação no nosso método, no nosso jeito de servir, a gente pode aprender. Depois dessa batalha de treinamento e da batalha do método, Koga, a gente olhou para essa batalha de expansão. A gente tem que ser muito craque no jogo de expansão. Então, a gente destacou umas pessoas do time para empreenderem muito bem esse tema. Quais são os indicadores? Né? Ou seja, quando eu quero vender uma franquia nova, tem muito interessado, tem pouco interessado? Qual que é o esforço que eu fiz? Quais são os canais que eu tenho para tentar encontrar ali um bom franqueado? Do método, né? Quando ele entra nesse nosso funil, né? Essas 14 etapas ali árduas que ele tem para se tornar um franqueado, como que ele faz para vencer em cada uma das etapas? Se a etapa está medindo aquilo que deveria medir ou não? Como é que eu garanto que a etapa está filtrando aquele comportamento ou aquela aptidão que eu preciso encontrar no franqueado? Então, se eu tenho um método melhor, um método pior, se eu vou fazer tudo com entrevista ao vivo, se eu vou fazer dinâmica de caso, se eu vou usar inteligência artificial, qual é o melhor método para eu digerir aquela aptidão, né, que você tem que ter nos teus franqueados. Depois a gente escolheu uma batalha muito boa de SAF, né, que o SAF é o suporte e atendimento ao franqueado. Então, cara, eu tenho que ter o melhor time para servir esse cara. E aqui a gente começou a olhar com carinho para quais são aquelas parcerias que eu poderia fazer para servir muito bem a rede. Então, dá para emparcerar com algum prestador de serviço, dá para emparcerar com alguma outra empresa que vai levar algum produto, algum ativo que o meu franqueado vai conseguir, de fato, gerir melhor o negócio dele e, no fundo, otimizar o tempo dele. Aí uma outra coisa que a gente começou a pensar, né? Quais são as métricas que eu estou servindo bem? Então, qual que é o meu tempo de resposta? Quais são as dúvidas que essa turma tem? Como estão sendo realizados os pagamentos? Então, a gente começou também a ter um time
que só respira esse negócio. E aqui o curioso disso tudo, Koga, é que a gente começou a pegar dentro das nossas pessoas quem tinha vocação para comandar essas missões. Tem uma turma que tem vocação para treinar, tem uma turma que tem vocação para resolver problema, tem uma turma que tem vocação para fazer o processo seletivo. Então a gente, de fato, começou a entender esse jogo e alocar as pessoas nas suas vocações. E com isso, nos resultados que a gente vê é que o turnover despencava, porque o cara que dentro da Stone se encontrou numa vocação, se encontrou numa missão. Ele viu que ele era muito bom de treinar. Antes ele tinha que fazer, no desenho antigo, né, que a gente tinha de franquias, ele tinha que fazer um pouco de tudo. Então aqui a gente fez um desenho vocacional, né, quase que ali inspirado naquele livro da República de Platão, né, que ele fala dessa sociedade na qual as pessoas vivem muito bem a sua vocação, né, que o soldado é soldado, que o ferreiro é ferreiro. Então, como é que a gente monta isso dentro do nosso time, né? E os outros dois times, né, que a gente fez é o time de relacionamento, que achei que é um time super importante, que eles são os guardiões dos ritos, os guardiões das rotinas, que entram no avião, vão falar com franqueados, dobram os planos de ação com essa turma. Então a gente conseguiu encontrar um espacinho para todas as vocações que a gente tinha aqui dentro de casa, e com isso a gente via que, no fundo, até um livro que a Stone traduziu para o português, né, aquele Working Backwards da Amazon, que a gente traduziu por obsessão pelo cliente, a gente viu que, no fundo, a gente montou uma estrutura organizacional de franquias que cuidavam das métricas de entrada, que cuidavam dos inputs nessa máquina de venda. Então, se a gente encarasse, né, esse canal de distribuição como uma máquina de venda, quais são aqueles inputs que você controla e que você tem que saber fazer eles muito bem feitos? Então, como é que você está treinando a turma? Que ferramenta que você está dando para suportar a turma? Como que você está gerindo as rotinas deles? Como está a cultura dessa galera a executar cada parte do processo? Então a gente viu que gerir pelas métricas de entrada, no fundo, traz um resultado extraordinário. Acho que foi essa grande transformação que a gente teve e que está pagando muito dividendo, está rendendo bastante fruto para a gente. Fantástico. E aí, Alexandre, para a gente concluir aqui a nossa conversa de hoje, conta um pouquinho sobre o futuro aí. O que vocês estão tendo no radar de vocês? Uma novidade, alguma coisa que já está no plano aí? Conta um pouquinho para a gente sobre o futuro da Stone, do projeto de franquias. Olha, a Stone ela tem 3 objetivos estratégicos muito claros para o futuro, né? Muito claros, né? Esses objetivos estratégicos. Acho que o primeiro deles é a gente vencer no MSMB, né? Nesse segmento de micro, pequenos e médios empresários do Brasil. Continuar conquistando cada vez mais balcões e levando uma oferta que faz muito sentido para esse franqueado. A gente quer ser a melhor solução operacional e financeira para os nossos clientes tocarem a vida deles. A segunda coisa que a gente espera para o futuro é conseguir engajar a nossa base de clientes num número cada vez maior de soluções, ou seja, expandir o nosso portfólio de produtos, nosso portfólio de soluções, para de fato conseguir endereçar um número maior de dores. A gente sabe que o nosso cliente tem uma série de dores, a gente quer, seja de maneira orgânica ou inorgânica, conseguir endereçar o número maior dessas dores, para que todo varejista brasileiro saiba que ao trabalhar com a Stone, ele consegue ter as dores dele sanadas. Então a gente quer continuar empreendendo esse cross-sell, esse jogo de plataforma para a gente servir muito bem. E falando em plataforma, acho que esse é o terceiro grande driver estratégico da nossa companhia, né? Que a gente escalar através de plataformas, né? Que a gente conseguir dar muita alavancagem operacional para o nosso negócio através da nossa tecnologia e conseguir garantir que você tem uma base, tem uma infraestrutura que serve muito bem a todos aqueles clientes que vão trabalhar e que vão interagir com você. Então, o que dá para esperar para o futuro é isso, a gente vencer nesse mercado, nesse segmento de micro, pequenos e médios empresários, a gente conseguir, de fato, engajar essa turma num pool gigantesco de soluções e a gente escalar muito o nosso negócio através da nossa plataforma, sendo muito eficiente na nossa tecnologia e nos gastos aqui dentro de casa. Maravilha, Alexandre. Olha, então, novamente gostaria de agradecer, muito obrigado por todo o conhecimento que você compartilhou aqui conosco hoje, né? Todos esses insights e conteúdo super relevante. Agradeço você, Alexandre, agradeço a Stone também por terem aí disponibilizado esse momento para conversar um pouco conosco. Muito obrigado, Koga, eu fiquei super feliz. Uma honra receber vocês aqui em casa. Sejam bem-vindos e voltem mais vezes aqui para bater esse papo com a gente. Agradeço, maravilha. E para você que nos ouve, a 8ª edição do Top 25 do Franchise Brasileiro está chegando. É a sua chance de destacar a sua franquia entre as maiores referências do setor.
Para mais informações, acesse www.beconnected.com.br e descubra como participar. Vamos juntos celebrar e valorizar as histórias que impactam e transformam o franchising brasileiro. Nos vemos no próximo episódio do Bittencourt Cast. Até lá!